Tem muita gente que acha que pode servir a Deus do jeito que quiser, pode falar o que quiser, que está tudo bem, que Deus entende, que Deus conhece o coração. Não é uma boa ideia, você concorda comigo? Vem comigo, eu quero falar um pouco sobre esse conteúdo e te explicar qual é o risco de servir a Deus assim. Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal em que eu tenho aqui alguns conteúdos que eu compartilho com você, coisas que eu aprendi de muita gente, estudei, vivi aqui ao longo do tempo, então posso me dar aqui o direito de ousar compartilhar alguma coisa que eu creio que vem de Deus, que eu creio que vem pela palavra dele, para que você julgue, você avalie, e se você gostar, você possa aqui fazer parte do canal, você possa ser assinante, você possa curtir os vídeos e até compartilhar com alguém quando você achar que tem a ver. Vivemos dias em que há muita controvérsia na maneira como as pessoas servem, os ministérios servem a igreja, né, servem na casa do Senhor. Todos nós recebemos dons e talentos da parte de Deus para sermos úteis e frutíferos a Ele, para servirmos na casa dele ao longo dos anos. E alguns então começamos de uma maneira, temos até um chamado diferente, mas temos que entrar por alguma porta. Outros então fazem uma carreira ministerial no bom sentido de aprofundar, desenvolver e se tornarem cada vez mais bênção. E alguns são só carreiristas, então na pior forma de enxergar, querem ali servir para ser visto, para ficar perto ali de um pastor, de uma pastora, para conhecer pessoas, enfim. Então não estão fazendo para Deus de coração sincero, mas estão fazendo por achar que há um benefício próprio, a tal ponto que muitos deles se sentem até mesmo explorados, né? Manipulados por lideranças. Nós nunca vamos saber se realmente há líderes manipuladores. Eu sei que há os bons e maus líderes, os bons e maus pastores, enfim, isso é uma tragédia na casa do Senhor, mas nem sempre isso encontra o coração de alguém que seja realmente alguém sincero que está servindo a Deus, porque desses Deus cuida. Mas talvez aquele que está querendo alguma coisa que não é exatamente servir a Deus, que está olhando o que as pessoas estão se beneficiando, está buscando outros indicadores, né, outros fatores motivacionais. Enfim, você entendeu mais ou menos o contexto que eu quero trazer para você. Um dos contextos, então, que nós encontramos na Bíblia está no livro do profeta Malaquias. Olha que loucura, eu vou falar de servir ao Senhor na igreja no livro do profeta Malaquias. Por quê? Porque Deus sempre teve aqueles que o serviam na velha aliança e na nova aliança, aqueles que serviam na casa do Senhor, aqueles que tinham ministério, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram levitas, aqueles que de alguma outra maneira contribuíam, serviam, ajudavam naquela transição que nós encontramos no livro de Malaquias, depois 400 anos ali de silêncio do Senhor até que apareça João Batista anunciando a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali nós temos ali o livro dos Macabeus, que é um livro que você vai encontrar na Bíblia Católica, um livro considerado não canônico, né, pela igreja evangélica, mas ainda assim ali história do que aconteceu um pouco naquele tempo. Então a festa das luzes, ali o Hanukkah, é uma festa que nós podemos e devemos conhecer como um conteúdo histórico que é relevante e que nós podemos então conhecer, porque isso é saudável para aquele que conhece o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer aqui para você, então? No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, e não, eu não vou falar de dízimos e ofertas, pelo menos não aqui nesse vídeo, talvez eu venha até falar, porque parece que não pode falar disso, mas você, no versículo 13 a 15, você vai encontrar uma situação em que Deus se sentiu ofendido. Ele considerou palavras duras ditas por pessoas que estavam servindo a ele. E ele então para confrontar essas pessoas. E é impressionante como Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, todas as emoções que nós temos, e são emoções que nós temos, emoções distorcidas pelo pecado, nós podemos até nos alegrar, podemos ter senso de humor, nos entristecer, ser criativos, enfim, todas as manifestações do ser humano nas suas emoções, elas vêm de Deus, só que em Deus as emoções puras e perfeitas, originais, porque Ele é puro, santo e perfeito. Em nós temos as emoções caídas muitas vezes, porque nós manipulamos emoções. Não você nem eu, mas outras pessoas são manipuladoras de emoções, na verdade. Então, pessoas com emoções com deficiências não são plenas e perfeitas como poderiam e deveriam ser. Por mais que em algum momento tenhamos lampejos de fazer algo extraordinário, as nossas emoções são afetadas pelo pecado. Mas então o Senhor está dizendo que as palavras daquelas pessoas foram duras para Deus. Por quê? Porque eles estão dizendo que temos falado contra ti. Aí Deus diz, vocês dizem, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade e prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E o Senhor ficou ofendido com essas palavras daqueles que estavam ali servindo ao Senhor. Estavam servindo quem? Os soberbos que eles queriam
observar lá dentro, talvez, da sinagoga ou dentro da igreja contemporânea, ou eles queriam então se comparar com os que cometem impiedade. Os caras estão lá, não estão nem gastando o tempo que nós estamos gastando aqui, nós estamos aqui ralando, estamos aqui nas escalas, né, de serviço, de ministério, escala da diaconia, escala da galera do Aponte aqui, que é a turma que cuida da mídia, escala da intercessão, escala, enfim, no louvor. E nós estamos aqui e não acontece nada, nós estamos aqui só fazendo o que é para fazer e a gente não tem relacionamento com essas pessoas que nós achamos os mais importantes e que talvez sejam soberbos aqui na igreja, essas igrejas maiores tem um monte de gente, então eu quero ficar amigo daquela pessoa, ou, poxa vida, que vantagem que eu tenho eu me santificar, eu não pecar, não abraçar, eu não roubar, não fazer nada de tão errado assim, quero dar direitinho. Eu vejo um monte de gente aí metendo a mão em tudo, agindo de qualquer maneira e não acontece nada com eles, aliás, eles se dão bem cada vez mais, crescem, se tornam pessoas influentes, importantes na sociedade. Poxa, qual é a vantagem que eu estou tendo em servir a Deus com esta dedicação que eu estou oferecendo? Nunca diga isso. Se um dia você pensar acerca disso, amarre o seu pensamento em nome de Jesus e jogue fora, porque vem das trevas. E se não vem das trevas, vem da sua carne ainda por si só, pela sua memória, pensamentos que você muitas vezes cultivou e alimentou. Avalie por que você está, de fato, se colocando para servir na igreja que você faz parte. Você está querendo realmente servir a Deus? E se está querendo servir a Deus, saiba que Deus, ele nunca fica devendo nada para ninguém. A Bíblia é clara em falar muitas vezes e de muitas maneiras acerca de que há galardão para cada um de nós na maneira como nós servimos a Deus. E entenda, se você está servindo, você está usando um dom que Deus te deu. Se você está sendo aceito numa igreja, está servindo parte de uma igreja que Deus te deu para congregar. Se você tem outras pessoas para conviver com amigos de ministério que Deus te deu, tudo vem dele. Se você tem saúde para estar aí servindo, agradeça a Deus que você tem. E além disso tudo, se você fizer com excelência e com zelo para a glória dele, ele ainda vai te dar uma recompensa que é eterna. Essas pessoas estão querendo uma recompensa passageira, recompensa aqui para o dia a dia, recompensa de curta duração, e estão ainda afrontando a Deus, dizendo que quem está dando bem é quem está lá fora metendo a mão. Davi um dia ele teve crise quanto a isso também, e ele falou, por que os ímpios prosperam? Aí Davi fala, então entrei no templo do Senhor e vi o fim deles. Tanto o soberbo aí na casa do Senhor, se talvez não seja nem convertido, quanto os ímpios aqui vão ser lançados no inferno já já e não tem volta. Se o ímpio aí não, se o soberbo, um crente carnal, vamos dar o direito à dúvida, e então ele está aí como um soberbo dentro aí da igreja, e você está achando, ele é soberbo, não acontece nada com ele. Calma, Deus vai julgar o que ele está fazendo. O que ele está fazendo de serviço só vale então para talvez ele ganhar dinheiro aqui, ou ser famoso aqui, ser popular, ser conhecido, ter milhares ou milhões de seguidores, mas isso não vai ser levado para a eternidade, porque vai virar pó no dia do juízo, porque isso vai ser provado pelo fogo. E você está achando que ele está se dando bem? Engano seu. Na verdade, você que está se dando mal, porque você nem é o soberbo bem-sucedido, nem está metendo a mão lá fora, está aí, e o que você está fazendo não vale nem nada para Deus. Pior ainda, mude o seu coração. Sirva a Deus com zelo e alegria. Não se importe com quem parece que está fazendo alguma coisa do jeito errado. Não se importe com quem está no mundo prosperando e aparentemente não acontece nada, não tem consequência alguma. A consequência que virá é trágica. Mas não perca o seu galardão da sua oportunidade de servir ao Senhor com integridade de coração. Você não está servindo o pastor da sua igreja, o apóstolo, o bispo, quem quer que seja. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor Jesus, o seu amigo, aquele que deu a vida por você, aquele que espera que você guarde os mandamentos dele e ele então vai se revelar a você. Aquele que, sendo seu amigo, vai te revelar coisas do Pai. Não perca tempo, não gaste as suas energias servindo dessa maneira. Se você não consegue mudar o seu coração, não perca tempo, fique em casa. Desnecessário você fazer o que você está fazendo. Mas se você pode mudar o seu coração, se arrepender, se converter, faça isso agora. E na sua próxima escala, ore a Deus, peça perdão antes de ir para lá. E quando chegar, peça para o Espírito Santo te ajudar a servir com alegria, com integridade de coração, para que as suas palavras não sejam duras para o Senhor. Pelo contrário, que Ele olhe para você e se alegre com o seu serviço, se alegre com a sua dedicação, se alegre com um coração sincero e quebrantado diante dele, porque esse coração Ele não rejeita. Mude de atitude, se é que você é aquele para quem esta palavra é. Que não seja para você, mas você não vai me dizer que é para o fulano, porque daí é pior. Deus te abençoe. Vamos firmes servindo ao Senhor com alegria. Ele merece nosso melhor serviço, dedicação e trabalho, como expressão de gratidão insuficiente para pagar a salvação. Não temos como pagar, mas fazendo o melhor para Ele é um bom começo. Deus te abençoe.